A partir de agora, o que acontece na prática? O ministro Alexandre de Moraes vai abrir vista para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Isso ainda não aconteceu. Para deixar muito claro, esse documento chegou ao Supremo Tribunal Federal às 7h30 da noite, 14 segundos, ou seja, um pouquinho antes, cerca de uma hora antes do prazo que foi determinado pelo ministro de 48 horas, e está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O que acontece nesse momento? Como previa já a decisão dele, Pedro, Juliana e Leandro, o ministro vai abrir um prazo igual para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Então, a partir do momento em que o ministro abrir vista à Procuradoria-Geral da República, o procurador-geral Paulo Gustavo Goné Branco tem 48 horas, assim como teve a defesa, também no máximo, a defesa usou menos tempo, porque entregou antes das 8h34, para apresentar a sua manifestação, o seu parecer. Um detalhe, isso significa que, se eventualmente, aí em hipótese, o ministro abrir prazo para a Procuradoria-Geral da República às 9 horas da noite dessa sexta-feira, o prazo começa a contar de 48 horas, mas ele para de funcionar, de contar, congela no domingo. Ou seja, se o ministro Alexandre de Moraes abre vista para a PGR, ou seja, dá o prazo para a PGR a partir das 9 horas da noite, cenário hipotético, só para a gente exemplificar, o prazo para a PGR apresentar a sua manifestação termina na segunda-feira, às 9 horas da noite. E aí, a partir da resposta da Procuradoria-Geral da República, com base no que a defesa esclareceu, com base no que a Polícia Federal apontou de indícios, o ministro Alexandre de Moraes vai tomar uma decisão. E aí, ele vai levar em consideração esses 3 documentos. Documento de 170 páginas da polícia, apontando os indícios de crime que viu na atuação do Eduardo Bolsonaro e do Jair Messias Bolsonaro. Vai levar em consideração, quando analisar o posicionamento da defesa, explicando os seus principais argumentos, trazendo esses fundamentos que a gente traz e detalha aqui no Arena. E, por fim, o posicionamento que a Procuradoria-Geral da República ainda terá de apresentar nas próximas horas. E aí o ministro vai analisar se mantém a prisão domiciliar do ex-presidente diante dos fatos que foram trazidos no relatório da PF, no documento que a Procuradoria-Geral da República ainda vai apresentar e no documento que a defesa apresentou hoje. Lembrando, relembrar é viver. Da última vez que houve um apontamento de descumprimento de ordem judicial pelo ministro Alexandre de Moraes, o apontamento, não o descumprimento, ele deixou um prazo para que a defesa se manifestasse. A defesa se manifestou, isso aconteceu em julho, vocês vão se lembrar. E diante das explicações da defesa, o ministro aceitou e manteve as cautelares que lhe foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Obviamente que depois chegou o dia 3 de agosto e o ministro falou, não, de fato aqui houve um descumprimento e decretou a prisão domiciliar, ou seja, está 1 a 1 aí. O ex-presidente teve o benefício de conseguir manter as cautelares e não ser preso em julho, depois houve um descumprimento. Naquela vez em que o ministro disse que não prenderia Jair Bolsonaro, ele falou assim, olha, de fato houve um descumprimento, mas foi um descumprimento isolado, foi uma publicação do Eduardo Bolsonaro. Diante disso, como foi um caso isolado, segue o jogo. E a PGR se manifestou também da mesma forma. Mas depois houve um descumprimento no dia 3 de agosto que levou à decretação da domiciliar. Ou seja, tudo isso vai ser levado em consideração. O passado mostra que já foi ruim para Bolsonaro, mas também já foi bom porque, num primeiro momento, não houve mudança da situação dele. Agora, a ver de que maneira a PGR vai se manifestar diante do que disse a PF e diante do que disse a defesa do ex-presidente.